Doutora Oi, Linda. Denise. Boa Boa- noite, doutora. Tudo bem? Tudo e Deixa eu ver você? se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo botar aqui o tema. Eu nunca consigo, mas deixa eu ver se Boa hoje. noite. Boa noite, minha linda. Peraí. E eu, né? Sabe que eu sou uma figura assim. Eu falei, gente, eu vou colocar um rosa. Vou colocar um rosa, né, doutora? Porque o rosa é a cor do amor. Eu falei, vou botar um rosa Gostei. que é a cor do amor. Hã? Até porque assim, é um tema bem legal até para o dia de hoje. Porque hoje está se comemorando não só o Dia dos Namorados, como o Dia dos Namoridos, o Dia dos Casados, não é verdade? Com E é um certeza. tema assim. Uhum. Então, assim, gente, para quem não me conhece, que eu acredito que deve ter um público aí maravilhoso da doutora Paula, aí de São Paulo, de outros estados também. Meu nome é Denise das Neves de Souza Teixeira, mas eu uso mais o das Neves. Eu também sou advogada, assim como a doutora Paula. Sou sócia do Neves Teixeira Advogados Associados, trabalho junto com meu esposo, que também é advogado aqui no Rio de Janeiro. E sou pós-graduada em Direito Civil e Processo Civil, mas também já atuei no ramo do direito penal, aí na parte, no início, eu também já fiz algumas coisas de direito penal, até porque, como a gente trabalha de forma como profissional liberal, a gente também não é impedido de atuar em outras áreas quando aparece algum cliente assim, quando a gente é algum cliente que já é amigo ou já tem processo de outras áreas, né, doutora? A gente acaba Com assim certeza. fazendo, né, ou junto com outro profissional. E conheci a doutora Paula através de um movimento chamado Movimento Top Loba, que nós fazemos parte para mulheres a partir de 40, é um movimento maravilhoso. Vocês podem olhar lá também, quem tiver interesse em saber, mesmo aquelas que não tenham 40 anos, pode estar seguindo esse movimento, liderado pela Angel Manso. E também sou blogueira, né? Sou blogueira, sou palestrante motivacional no âmbito aí da transformação e superação. E estou aqui hoje com a doutora Paula para poder bater um papo. Mas eu quero que ela se apresente primeiro antes, para vocês conhecerem a doutora Paula. Acredito que tem público dela aí, e o público meu também. Vai lá, doutora, a palavra é sua. Boa noite a todos. Meu nome é Paula, eu sou advogada aqui em São Paulo. Eu milito na área civil e na área trabalhista. Na área civil, eu milito na área de família, principalmente na área de contratos. Hoje em dia, eu faço pós-graduação em Direito Homoafetivo e de Gênero. É a primeira pós que tem no Brasil, né, que é na Unisanta, Universidade de Santa Cecília, em Santos. É uma pós que vai falar um pouco de violência doméstica. Uma das nossas disciplinas é essa, né, que é o nosso assunto de hoje. Vai falar sobre a vai falar sobre. Essa pós fala também sobre o gênero, né? Identidade de gênero. Então, cai um pouco no assunto de hoje. Conheci a doutora Denise pelo movimento Top Loba, é um movimento de empoderamento feminino. E, assim, para as mulheres que hoje estão assistindo, é um assunto importante. E é um assunto importante para toda a sociedade, porque às vezes as pessoas pensam assim: ah, a violência doméstica, eu não sofro isso, então não é um problema meu, não, é um problema da sociedade, é um problema global. É como o problema que nós vivemos hoje, né? O Covid é um problema global, é um problema coletivo, e a violência doméstica também. E o que a gente quer abordar um pouco hoje? Se a gente olhar nos gráficos, na maioria das reportagens que tem atuais, a cada 2 minutos, 5 mulheres elas são espancadas no Brasil. Isso é muita coisa. E o que acontece com a pandemia, né, com o Covid-19, esse número cresceu absurdamente. No Rio de Janeiro, cresceu cerca de 25%, só entre março e abril. Em São Paulo, eu vi uma reportagem em que cresceu cerca de 41%. É muita coisa, né? Mas por que que isso acontece? Por que que isso está acontecendo, né? Como as pessoas estão afastadas, estão em isolamento social, elas acabam convivendo mais com os membros familiares, né? Marido, namorado, enfim, não sei.
E aí, o que que gera? Gera uma convivência maior, e essa convivência faz com que gere o atrito e a violência. Então, assim, é um assunto muito importante. Eu vi dados, né, recentes, como uma campanha que o CNJ, o Conselho Nacional de Justiça, ele acabou fazendo uma campanha esses dias. É um programa que foi lançado agora, uma campanha que foi lançada no dia 10, 2 dias atrás, que é uma campanha que chama Sinal Vermelho, sobre a violência doméstica. O que, que seria esse sinal vermelho? Como as mulheres estão em casa, como a gente está em isolamento, muitas não estão conseguindo denunciar os maus tratos, denunciar a violência que está acontecendo. Então, o CNJ teve a seguinte ideia e a campanha. Um lugar que as pessoas estão indo ou é mercado ou é farmácia. Então, se uma mulher chegar na farmácia com a palma da mão um X vermelho, faz um X de batom vermelho ou com caneta vermelha, ela vai à farmácia. A farmácia é um lugar que, mesmo com a pandemia, é um lugar que a gente está frequentando muito. Ela chegar com esse batom e mostrar, né, esse batom vermelho, o X na mão dela, o pessoal da farmácia vai entender que ela está sofrendo uma violência doméstica. E aí, eles estão sendo preparados justamente para alertar, chamar a polícia e investigar. Por quê? Porque o número de denúncias aumentou no Disque 180, que a gente vai falar dele depois. Mas as pessoas não estão indo nas delegacias, né? E elas estão ficando muito, muito tempo presas, e esse número, assim, está crescendo absurdamente. Por isso que a gente fala que... Por que é um assunto global? Imagina, olha, o CNJ, mais a classe dos magistrados fizeram essa campanha agora, que é justamente para ajudar as mulheres, né? Uma outra coisa que eles estão verificando, por que aumentou tanto? Quais são os requisitos que fizeram aumentar tanto essa violência doméstica? E aí, em reportagens, olha, eu vi coisas no Fantástico, vi coisas no estado de São Paulo, e aí eu verifiquei o seguinte, né? O que as delegadas, os procuradores, os próprios promotores conseguiram verificar? Que muito desse aumento da violência doméstica nessa época é devido ao desemprego. Muitas pessoas ficaram desempregadas diante da pandemia, né? A crise econômica, né? Porque está todo mundo, assim, o mundo está em crise, e todos também. E com essa crise econômica, muitas famílias, né? Muitos pais de família, muitas pessoas, todas as mães, ficaram desempregadas. Aí eles ficam em casa, né? O homem fica em casa, fica desesperado com isso, aumenta o consumo de droga e de bebida alcoólica dentro de casa. E aí é que acontece todo o problema. O que mais, né, eles falam disso? Que precisa se agir. A gente não pode ter aquela cultura de que, briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Não, é um problema global, é um problema de todos. Então, a gente tem que ficar alerta, né? Nunca teve problema nenhum, nunca ouvi barulho nenhum do meu vizinho, mas agora tá estranho, eu tô ouvindo um barulho estranho, né? Eu vou ficar quieto? Não, é uma vida que tá ali em jogo. Verdade. Né? E eu achei dois programas que foram feitos agora, recentemente, durante a pandemia, de programas, de campanhas sociais em virtude da violência doméstica, e que eu achei muito bacana e achei legal a gente estar falando deles aqui. Um deles é a empresa Avon, na Argentina. Ela fez uma campanha com o seguinte hashtag: isoladas sim, sozinhas não. E elas colocaram, esse hashtag está em toda a marca da Avon, justamente para ajudar as mulheres, para divulgar isso, entendeu? Que a violência doméstica acontece em todos os lugares. E aí eles fizeram esse hashtag para ajudar. Uma outra campanha que eu vi, que eu achei muito interessante,
que foi publicado até numa entrevista do dia 1º de junho aqui no estado de São Paulo, é que o Instituto Avon do Brasil, eles constituíram um número de WhatsApp em parceria com a Uber. Como que funciona isso? Chama Chatbox. Ele vai rastrear, né? A moça vai ter o número do WhatsApp, aí vai rastrear as necessidades dessa vítima, né? O nível de risco que ela está exposta, e se ela não tiver como sair, se ela não tiver um meio de transporte, eles acionam a Uber e a Uber leva na delegacia mais próxima, no lugar mais próximo onde ela vai ter apoio. Eu achei, assim, uma iniciativa muito interessante. Até para deixar claro que é um problema social, estrutural, né? É como se a gente for falar do racismo, que também dá uma outra live aí maravilhosa. A violência doméstica é um problema estrutural, que vem lá da formação, de que a família era patriarcal, de que o homem tinha, né, toda uma soberania, porque ele que trabalhava, mas as coisas mudaram, né? E cada dia nós temos que fazer com que esse comportamento mude. Não é porque eu não sofro uma violência doméstica que eu não posso me preocupar com isso. Pelo contrário, eu tenho que me preocupar. É verdade, é verdade. Tem que se preocupar sim, até porque assim, eu penso que a gente vive em sociedade. E desde o momento que a gente vive em sociedade, a gente tem que aprender assim a regra do bom viver. Porque, eu estou escutando um barulho, eu não vou me meter porque não é comigo. Mas poderia ser com você. Poderia ser com você. Então, se poderia ser com você, eu acho que seria interessante você também ter essa hombridade, né? Com uma vizinha, com um próximo. Então, eu acho interessante as pessoas assim, começarem a se ouvir. Como a doutora mesmo colocou, eu nunca ouvi um barulho assim na casa do meu vizinho, mas agora eu estou ouvindo um barulho diferente. Então, por eu estar ouvindo barulho diferente, eu vou ficar atenta para ver o que se trata. Se é alguma coisa, se é o que está acontecendo. Porque aqui, próximo da onde eu moro, teve uma situação assim, acho que uns 2 anos atrás. E o que se teve notícia foi que essa mulher, ela já era assim, espancada, hostilizada há 20 anos. Há 20 anos. Ou seja, e aqui por contas que tinham uns adolescentes, assim, umas jovens brincando na rua, escutou e chamaram a polícia. Aí hoje, assim, eles nem convivem mais juntos, que realmente não deu, mas no dia ela falou que tinha praticamente uns 20 anos que ela vivia assim. Então, assim, eu acho que isso é um problema realmente que não é só é um problema de todos, para que a gente possa tentar fazer uma sociedade, um ambiente melhor, né? Um ambiente. Às vezes as pessoas ficam com medo de estar falando, de estar tocando nesse assunto, mas eu acho que às vezes até para você denunciar, você chamar, você não precisa se identificar. Hoje tem muitos meios também. Claro. Se de repente esse é o problema, não é, doutora? Então, a Maria Zilda está falando aqui. Oi, Maria Zilda, tudo bom? Tem uma nova campanha, eu falei no início aqui, que é a do batom vermelho na palma da mão, sim, né? Eu falei, foi uma iniciativa aí do CNJ, né? Que foi lançada essa semana, que é justamente para ajudar as mulheres nessa pandemia, né? Se a pessoa aparecer com um X de batom vermelho na palma da mão, eles vão saber que ela é uma vítima de violência doméstica e vão saber o que fazer, né? E o que você falou, assim, tem vários casos, Denise, vários. Nessa reportagem que eu falei do Instituto Avon, que tem o número do WhatsApp, uma coisa daqui. Veio a calhar de justamente essa live ser no Dia dos Namorados, aonde, assim, penso eu, namorado, casado, é tudo namorado, é eterno namorado. E é um tema realmente polêmico, mas que mexe realmente com a sociedade, como a doutora tem colocado. Então, e nessa reportagem que eu falei do Estado de São Paulo, né, que teve as campanhas lá na Avon da Argentina, Avon aqui do Brasil, eles conseguiram um relato de uma moça,
né? Não identificou o nome, tudo, mas o que acontecia? Ela se casou, no início o namoro era maravilhoso, tudo era muito lindo, aí eles se casaram, as coisas começaram a mudar um pouco de figura. E aí o que acontece? Ele ficou desempregado, aí começaram ainda mais problemas, né? A falta de dinheiro sempre traz problema para um casal. Só que, assim, eles só se viam à noite porque ela trabalhava o dia inteiro. O que aconteceu agora com a pandemia? Ela teve o contrato de trabalho dela suspenso. Então, automaticamente, ela começou a ficar em casa. E aí, começaram a ficar os dois juntos o dia inteiro em casa. E aí, no início, ele tinha, assim, muita violência verbal, que a gente vai falar dos tipos de violência já. Ele abordava, xingava, enfim. E isso foi aumentando, até que ele acabou batendo, assim, teve agressão mesmo física, e ela saiu de casa pedindo divórcio, procurando ajuda. Então, assim, uma coisa que me falaram quando eu divulguei a live, e é o que eu quero entrar agora para conversar com a doutora Denise, é que, assim, as pessoas têm que entender que violência doméstica, ela não é só bater. O meu marido, o meu namorado, o meu ficante, o meu crush bateu. Não. Existem 5 tipos dentro da lei, dentro do artigo, acho que 7º da lei, existem 5 tipos de violência. A violência física, que é a mais conhecida, né? Onde existe espancamento, existe atirar objeto, estrangular, lesões com objetos cortantes, ferimentos de queimadura ou arma de fogo, tortura. Esse é o mais conhecido por todo mundo, né? Mas não existe só... Desculpa, doutora. Não existe só esses. Não existe só esse, existe outros que a gente tem que ficar atento, porque às vezes a mulher está sofrendo a violência e ela não entendeu isso. O segundo tipo de violência seria a violência psicológica. Ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento. O meu companheiro me proíbe de estudar, ele me proíbe de viajar, me proíbe de falar com os meus amigos, com os meus parentes, ele me vigia constantemente, olha o meu celular, vê o que tem no meu celular, né? Me explora, limita o meu direito de ir e vir, sabe? Tira minha liberdade de crença, eu gosto de tal coisa. Mas tudo bem, eu não quero que você goste de tal tipo de religião. Tudo isso seria as formas de violência doméstica. Então, a gente falou da física, a gente falou da psicológica, tem também a violência sexual. Essa é muito abordada hoje em dia, né? O estupro, a obrigação da mulher fazer algum ato sexual que causa desconforto nela, né? Impedir o uso... Ela não quer, mas ele, né, acha que sim, acha que deve, né? Aquele direito de coabitação, mas não é tão assim. Impedir de usar anticoncepcional ou forçar a mulher a abortar. Isso é uma violência doméstica do cunho sexual. Então, isso também deve ser denunciado, né? Forçar que a mulher case, forçar uma gravidez, enfim, limitar o exercício da mulher quanto assim, olha, eu quero usar anticoncepcional. Então, assim, são violências. É mais difícil de detectar, mas a gente tem que ficar alerta, né? Verdade. Aqui estão perguntando, doutor Diogo, se aplica em relações homoafetivas. Sim, doutor Diogo, boa noite. A Lei Maria da Penha, a gente vai falar disso, mas o senhor abordou, vamos já falar. Sim, ela abrange as mulheres, a relação homoafetiva. Então, eu tenho uma companheira, se ela me bater, se tiver qualquer problema com ela, desse cunho, dentro das violências, ela está enquadrada dentro da Lei Maria da Penha, sim, né? Então, nós falamos da violência física, da violência psicológica, da violência sexual, da violência patrimonial. O que seria violência patrimonial? Controlar o dinheiro da mulher, deixar de pagar pensão alimentícia,
Destruir documentos pessoais. Tem homem que destrói os documentos pessoais. RG, certidão, furto, extorsão, privar ela de bens, de valores, enfim. Pega joia. Sim, qualquer tipo de bem dela. Isso é uma violência patrimonial. E a gente tem também a violência moral, que é acusar a mulher de traição, ela não traiu ninguém. Fazer juízo de valor da conduta dela, críticas, né? Expor a vida íntima dela, desvalorizar o jeito que ela se veste, enfim. O que eu queria deixar claro é que a violência doméstica, ela não é só a agressão física. Doutora, vamos fazer assim, então? Só para poder, de repente, a gente amarrar e ir amarrando, vamos começar a tratar a lei? Falar lá do tema. Porque, assim, a violência doméstica, ela é um tema bem abrangente, tá? Foi até bom a doutora esclarecer, porque as pessoas pensam que a violência doméstica, ela consiste tão somente na violência física, mas não, ela vai muito além. E antigamente, isso era muito complicado, porque não tinha, às vezes, a mulher fazia a denúncia, né? Fazia denúncia, não, ia fazer o registro de ocorrência, perdão, porque é a denúncia do Ministério Público, fazia o registro de ocorrência e depois ela se retratava e aquilo acabava, como já aconteceu em até casos que apareceu na mídia, da mulher fazendo não sei quantos registros de ocorrência, depois vinha a óbito, mas com a inovação, com a lei 11.340 de 2006, teve uma mudança, né? Uma mudança que, independente da mulher, de repente, voltar para o companheiro, da mulher voltar para o marido, ele pode ser passível, sim, de prisão, ele pode ser passível, sim, de condenação, né, doutora? Mas, assim, sim, porque... vendo bem do início, doutora, fala, assim, um pouquinho no que consiste, né, a violência doméstica e familiar, para as pessoas poderem entender, assim, bem do início, assim, porque nem todo mundo atua, né, nesse nicho do direito, para poder a pessoa já saber o que fazer se conhecer um parente, um amigo, um vizinho que está vivendo essa situação, até mesmo para poder orientar, né? Então, a violência doméstica, de acordo com a lei, né, de acordo com o que está previsto na lei, artigo 5º da lei, traz o seguinte, que é toda ação ou coação que traga qualquer problema, né, ao gênero feminino, que cause morte, lesão, sofrimento, em que âmbito? No físico, no sexual, no psicológico, no patrimonial e no moral. E aí, tentando emendar, por que existe esse tipo de violência? Porque a gente vem de uma sociedade patriarcal, machista, uma sociedade que tinha muito esse cunho de que a mulher não tinha valor, de que a mulher era descriminalizada. Então, por isso que existe esse tipo de violência, né? Os estudos dizem isso. Existe um perfil de agressor? Olha, qual perfil? Geralmente são os homens, os companheiros ou os namorados, né? No caso da relação homoafetiva, a companheira, que está previsto na lei. E assim, as pessoas têm que entender que a violência doméstica, ela está dentro de todas as classes sociais. Ah, não, só tem na comunidade. Não, tem em todas as classes sociais. E quais são os motivos que levam esse agressor? Ciúmes, ressentimentos, inveja, prepotência, machismo, competição, tudo isso. E às vezes não tem nenhuma razão, mas ele vai e faz a violência. Verdade. Agora sim, doutora, a doutora falou, tá? A doutora falou com relação a ciúmes, o machismo, que realmente, assim, infelizmente, né, o machismo, ele vigora ainda, mesmo com a mudança, até mesmo acrescentando, né, o texto legal falava todo homem, agora mudou para homem e mulher, mesmo movimentos todos com relação à mulher, está sempre se trabalhando para que a mulher também ganhe espaço, para que seja igual.
ainda continua muito forte essa questão da mulher com relação à violência, e tem mulheres que são agredidas realmente, assim, numa forma tão íntima que mexe muito. Assim, a senhora doutora, senhora não, que você é até mais nova do que eu, a doutora acredita que tem como a própria lei, a lei garante, aplicando a lei, dá essa questão, assim, o que fazer para mudar essa cultura da violência? Seria a aplicação da lei, mas a senhora pode acrescentar mais alguma coisa para poder dar um entendimento? Eu entendo assim, como advogada, eu vou acreditar sempre na aplicação da lei, né? Mas eu acho que não é só isso, eu acho que existe uma cultura, né? Uma cultura a ser mudada. Eu não posso estar num ambiente onde a pessoa vira uma mulher direita não bebe. Umas frases que, num ambiente social, que eu como pessoa, não vou mais admitir ouvir. Ah, mulher direita não bebe. Se ela usa uma saia curta, é porque ela não tem o seu devido valor. Batom vermelho é coisa de vagabunda, sabe? Essas coisas não podem existir. A mulher hoje em dia, ela tem a liberdade dela. A mulher hoje em dia, ela está ocupando cada vez mais espaço na sociedade. E ela precisa ser respeitada por isso. Então, eu acho que assim, a lei, ela existe, é o que a senhora falou uma hora, ela está mais forte, porque hoje em dia o agressor, mesmo que a mulher, não, eu vou me reconciliar com meu marido e tudo bem, volte até com ele, aí, né? A gente sabe o sentimento, ele vai continuar com aquela acusação e essa acusação vai ser investigada e ele vai poder ser punido por isso. Então, assim, existem as medidas protetivas dentro da lei que fazem. Outra coisa que é muito importante que tem na lei, ele não vai poder tirar, por exemplo, a prisão dele não vai poder ser revertida pela lei 9.099 lá, por uma pena mais branda. Não pode. Isso não pode acontecer. Não pode. Então, assim, a lei tem a sua efetividade. Mas, como o Dr. Diogo está colocando aqui, as gerações recebendo ensinos errados. Sim, nós temos que passar ensinos melhores para os nossos filhos. É verdade, é verdade. É igual agora. Eu sou mãe de 2 meninos. Então, a gente já tem que começar já a incutir na cabeça da criança, trabalhando com relação ao tratamento. Porque, assim, existia... A igualdade. Antigamente, aquele bordão, prende as suas cabras que o meu bode está solto. Isso aí é uma expressão machista que leva a isso hoje, a agressão, que leva a isso hoje. E assim, eu tô falando também, gente, porque eu sei que eu não vou envolver isso, porque é um tema também polêmico, até em relação a religiões. Porque tem religiões que às vezes dão uma propriedade, uma autoridade tão grande ao homem que deixa a mulher. Eu falo isso porque eu sou cristã evangélica e eu acho que, assim, fala assim, tem pessoas que misturam muito. Não, que a mulher, cala a boca, você não pode falar, você vê isso. Então, assim, eu acho que existe essa questão do respeito, existe essa questão, assim, até falo isso com relação, tem pessoas que confundem muito a submissão, não, eu tenho que ser submissa, eu tenho que calar a boca, só ele que fala. Não é por aí. As coisas não funcionam assim. Entendeu? As coisas não funcionam assim. Eu acho que tudo tem que se conversar, tudo tem que se combinar para não chegar às vias de fato. Porque quando chega às vias de fato, é que acontece isso. E hoje, que bom que a lei da violência doméstica veio trazendo, assim, uma penalidade maior. Ela veio incutindo uma condenação, as medidas maiores, para que o cara não fica tão, porque ficava por isso mesmo. Muitas mulheres morreram, ficava por isso mesmo, entendeu? E assim, doutora, deixa eu fazer uma pergunta, doutora, tá? Eu aproveitar esse conhecimento, até porque é a área, até que a doutora está se pós-graduando, está estudando, né? Está se especializando. A violência fora do ambiente doméstico também se enquadra na lei? Sim.
Não necessariamente a violência tem que ser aquela dentro do âmbito dentro do âmbito da casa da pessoa. Por quê? O que a lei define é o grau de afetividade que você tem com a pessoa. Então, por exemplo, às vezes eu sou casada, moro com meu esposo me bateu, tá, ali tá o requisito da lei. Mas também pode ser o meu namorado, pode ser o que a gente chama hoje de ficante. Eu tenho um tempo de relacionamento com aquela pessoa. O que vai mostrar que é uma violência doméstica não é morar na própria casa, mas sim a afinidade, o tempo de convívio, de afetividade que eu tenho com a pessoa. Então não é só morar no mesmo teto, né? É eu ter um relacionamento, eu estar com a pessoa por um tempo e a pessoa fazer a violência, né? Ter a violência comigo. Então, não é. A gente tem que deixar claro que a violência doméstica não é só no âmbito da casa. Ela acaba expandindo para quem é seu acompanhante, seu companheiro. Ela não associa ao ambiente, ela associa a pessoa. Não. Isso. Associa a pessoa. Ao meu convívio afetivo com a pessoa. Com a pessoa. Assim, eu sei que a senhora já falou, que a doutora já falou, com relação... Porque, assim, tem algumas coisas que até a gente, assim, já sabe mais ou menos como a gente já está nesse meio com relação ao direito, mas para poder falar para quem não está nos assistindo, né? Despertar, eu tenho que provocar essas respostas para as pessoas poderem ter conhecimento. No início, a doutora falou com relação à relação homoafetivas entre mulheres. Então, a lei pode, sim, incriminar mulheres. Sim, é um ponto importante da Lei Maria da Penha, né? É que ela não exclui o âmbito da proteção das relações homoafetivas. Então, assim, se uma mulher também pode ser agredida pela sua companheira, e o que vai inserir aí, ela vai ser punida pela Lei Maria da Penha. Entendi. Deixa eu perguntar uma outra coisa, doutora. E a doutora falou de quais os tipos, já explicou direitinho, até falou no início quais os tipos de violências que tem, a moral, a física, a psicológica, a sexual, patrimonial, que infelizmente as pessoas assim não têm esse conhecimento para poder estar destrinchando, até mesmo para procurar a delegacia, para procurar amparo. Mas assim, hoje eu até deixo aqui uma orientação, porque a rede social, sei que também traz muita coisa ruim, mas também traz muita coisa boa, né, doutora? E assim, a pessoa também pode botar uma pergunta lá, se está vivendo uma situação assim, pode até que o Google, né, o famoso Google, assim, para você pelo menos identificar uma situação e para você procurar também profissional. Porque às vezes você está passando, meu Deus, eu sofri isso. Será que existe? Será que não existe? Para você procurar um profissional para ver se você se enquadra nesse tipo de violência, né, doutora? Uma outra coisa que eu queria perguntar. Eu estou vivendo numa situação de violência, tá? Assim, eu não, repreendido em nome de Jesus, está vivendo numa situação de violência. Como ela pode ser atendida? Como essa mulher, né, essa pessoa pode ser atendida que está vivendo nessa situação de violência, doutora? Antes, eu só vou falar uma coisa que é super importante, que eu não falei no começo, mas é interessante. Tudo isso a gente deve a Maria da Penha. Quem não conhece a história dela, vale a pena conhecer. Assim, eu acho que é uma guerreira, né? O que ela viveu. E assim, é uma mulher instruída, né? Eu li que ela começou a namorar com o esposo dela, tiveram filhos e só depois começaram as agressões. Ela ficou deficiente, depois ele tentou eletrocutar ela na banheira, enfim, ela sofreu muito. E graças a ela, graças à força dela, né, hoje nós temos uma lei que protege as mulheres dentro dessa violência. Tem um site que a senhora falou, nossa, né, a rede social ajuda. Sim, ajuda. Existe um site chamado Instituto Maria da Penha.
Lá, eles trazem todos esses tipos de violência que eu falei, os 5 tipos de violência. Eles falam de uma coisa que, se der tempo, depois a gente vai falar, se não já fica aí como uma dica de leitura sobre o ciclo de violência. Né? Lá no site diz que existe um ciclo de violência, para você tentar identificar esse ciclo, né? Até para poder se proteger. Mas, como a doutora falou, eu estou vivendo uma violência. O que, que eu devo fazer? Né? Hoje em dia, aqui em São Paulo, eu não sei aí no Rio, mas em função da pandemia, até boletim de ocorrência online está tem um íconezinho, eu mesma vi, porque eu tentei fazer um BO eletrônico um dia desse, que tem o ícone lá, violência doméstica. Então, assim, em virtude das pessoas não poderem sair, você pode fazer o boletim de ocorrência. Ah, que outras medidas eu posso tomar? Tem as delegacias próprias para as mulheres. Ah, mas eu posso ser atendida em qualquer delegacia? Sim, pode ser atendida em qualquer outra delegacia. É função do Estado, é função da autoridade policial. Se eu chegar lá e falar, olha, meu marido me bateu, eu preciso de ajuda, ele tem que te encaminhar para uma delegacia de polícia, para um hospital ou para o Instituto Médico Legal. Então, assim, é obrigação do Estado. Aqui tem uma opinião falando, a justiça não liga. Realmente, Patrícia, tem vezes que a gente tem aquele ar de impunidade. Mas eu penso o seguinte, a gente tem que fazer valer as nossas leis. Verdade. Então, assim, aquele policial não me ajudou, ou aquela pessoa não me ajudou, eu vou atrás de outra, entendeu? Porque é o meu direito como cidadão. E a obrigação dele é ajudar aquela vítima de violência, mulher, ou no caso de uma violência de idoso, não importa, né? É preciso. Então, assim, eu vou correr atrás disso. Ah, eu não vou na delegacia. Tem os centros de referência de atendimento à mulher, tem as casas de abrigo, além de todas essas campanhas que a gente falou no início, né? Voltando a falar de uma nova aí, que o CNJ fez, esse programa novo, essa campanha novo, que é o sinal vermelho na palma da mão. Se você chegar numa farmácia com um X vermelho na mão, eles vão entender que você está passando por uma violência doméstica e vão te ajudar, né? Vão te encaminhar, vão ligar para o policial, enfim. Então, assim, é muito importante. E, assim, você tem o seu direito garantido também, né? Eu estou sofrendo uma violência doméstica, eu fui para o Poder Judiciário. O que eu tenho de direito assegurado? Eu tenho atendimento prioritário, se eu sou uma servidora pública, eu tenho o direito de uma remoção do local onde eu estou. Eu tenho a manutenção do vínculo trabalhista por mais ou menos aí uns 6 meses, né? Dentro desse período aí da agressão. Eu tenho direito a cadastros de programas assistenciais, né? E tudo isso está elencado dentro da lei. Dentro da lei tem um artigo 9º que mostra todos os direitos da mulher vítima de violência. Então, assim, infelizmente, eu também penso isso. Às vezes a gente tem aquele ar de que, nossa, mas será que antigamente devorava demais, né, Patrícia, as coisas. Mas, assim, a gente não pode ter aquele ar de que a impunidade vai sempre prevalecer. Não, a gente tem que lutar pelos nossos direitos. É isso aí. Tem que denunciar, não pode ficar lá. E outra coisa, doutora, hoje, o que a gente pode fazer também? Tem essa medida do CNPJ, do batom vermelho, e tem o 180, entendeu? 180. Tem o 180, que o 180, o que a gente pode fazer? Às vezes a gente fica um tempão no celular, mandando zap, conversando no Insta, conversando no Face, então fica ali, perturba ali no 180, ligando, mandando mensagem, que de qualquer forma alguém vai te ouvir. Assim, eu particularmente, eu sou uma pessoa que uma das minhas características, né, porque todo mundo tem várias, tá, e também eu tenho muitas, é a persistência. É a persistência. Se você está vivendo num ambiente X ou Y ruim,
e você pensa assim, ah, ninguém vai fazer nada por mim. Aí já vai até um pouco, vou falar um pouquinho só do que eu trato com relação à motivação e transformação. Gente, você precisa também trabalhar a sua mente. Porque se você também pensar que vai dar tudo errado, vai dar tudo errado tudo, né, doutora? A gente Com já tem que certeza. pensar, não, alguém vai me ouvir. Alguém vai me ouvir e vai dar certo. Alguém vai me ouvir, porque assim... infelizmente, assim, eu sei que o Brasil, às vezes, assim, o sistema do Brasil deixa a desejar, mas também tem muita coisa boa que já foi incutido para A melhorar, própria né? lei, Muita né, coisa doutora? que já foi incutido para melhorar a própria lei, porque antigamente, assim, a mulher voltava, se retratava aquilo tudo e acabou, entendeu? Ficava, hoje não, hoje eu já tive casos que chegaram lá no meu escritório sobre violência doméstica que teve que sair, o cara teve que sair de casa, teve o tanto do afastamento, teve isso tudo. E está funcionando, tem funcionado. É claro que você vê, não só com relação à violência doméstica, como outros ramos também do direito, que você vê que, infelizmente, assim, deu uma coisa errada. Ou deu uma coisa, assim, um resultado não esperado, né? Alheio à sua vontade. Mas isso não quer dizer que seja todos. Doutor, explica um pouquinho, só com relação a essa central de atendimento à mulher, que é o 180, que é uma ferramenta importantíssima, né? Para que as mulheres possam tomar conhecimento, as pessoas que estão aí nos assistindo possam tomar conhecimento com relação a isso, porque eu vejo, estou vendo que tem homem também entrando aqui. Aí eu acho Tem. assim, Homens o agressor, conscientes. Boa noite. o agressor, às vezes, o agressor é o homem. Mas eu penso que é onde os outros falam assim, a doutora Denise não é mole, ela vai logo na ferida. Mas esse agressor, ele saiu de uma mãe. Será que, de repente, ele ia gostar se ele tem uma mãe de ver a mãe agredida? E, às vezes, esse Então, agressor ele tem uma irmã. Ele tem uma filha que já casou, você está entendendo? Então, boa às vezes, noite. o assunto também não é só para as mulheres. Às vezes ele tem, ele é pai de menina, a menina já casou, já está, etc, etc. Então, assim, é um assunto que tudo bem, é um assunto interessante para as mulheres, mas é um assunto também interessante para todos. Porque, assim, é o que eu costumo dizer. Às vezes, é muito ruim a gente falar quando a gente tem assim, eu sou pai de menino, mas às vezes tem um homem que é pai de menina. Não é verdade? Pai de menina. E aí, numa situação interessante, ele também saber, não é verdade? Por isso que no início da nossa conversa eu falei que a violência doméstica é um assunto global. É uma luta de todos. Ah, eu não sofro, mas o meu vizinho pode sofrer, a minha amiga pode sofrer, a minha tia pode sofrer. Então, assim, eu preciso saber os tipos de violência, eu preciso saber que lei que eu vou utilizar, eu preciso saber para onde eu vou ligar, quem que eu vou procurar. E, assim, eu acho que a lei, como eu já falei, ela trouxe muita coisa boa pra gente, em virtude de uma pessoa que sofreu muito, que foi a Maria da Penha, e tem vários mecanismos aí, tem as medidas protetivas, e a senhora falou do Disque 180, nós, Top Lobas, até fizemos, né, uma campanha, foi feita uma campanha aí online, com a mão 180, assim, isso precisa ser utilizado, é uma ferramenta para auxiliar a violência, a mulher vítima de violência, né? Ela deve ligar, lá tem todas as orientações que ela deve tomar, né? Vão passar orientações para elas a respeito disso. Eu li também que o 190 nessa época de Covid, o Disque 190, também está sendo muito utilizado, né? Então, assim, a gente tem como Shazam aí, né? A palavra 180, ligue 180 ficou, diz que denúncia. Até colocaram aí, tem uma música da Elza Soares que fala isso, né? Do 180. Mas o 190 está fazendo muito, tá recebendo muitas denúncias. E eu vi uma reportagem hoje de uma delegada onde a delegacia onde ela faz parte, ela só fazia os mandados de prisão, sabe? Ela ia lá com o mandado de prisão e efetuava a pessoa lá. E ela está recebendo na delegacia dela muitas denúncias de violência doméstica. Ah, mas não é meu departamento e não vou fazer? É o que eu falei, é uma obrigação do Estado. E ela está trabalhando em cima disso. Ela tirou um tempinho dentro da delegacia dela, não era uma delegacia especializada em mulher, mas ela está lá
E ela está fazendo valer esse nosso direito. Me perdoa cortar a senhora, porque eu estou preocupada também com o tempo. Eu queria que a doutora falasse com relação às medidas protetivas de urgência e que falasse também com relação se o agressor pode ser preso rapidamente. Porque eu vejo que tem outras perguntas, mas a gente não vai conseguir explorar esse tema todo, a gente vai ter que marcar uma outra live por causa do horário. É um tema muito interessante. De repente, assim, a próxima live que a gente for fazer, que a gente for tratar, até mesmo com relação a falar também de bullying, que é uma certa violência também, assim, em tese, a gente pode também dentro voltar. Da moral, né? Da violência moral. A gente pode tentar voltar e falar também sobre isso. Mas fala para a gente poder, com relação às medidas protetivas de urgência, que eu acho interessante. Depois a senhora emenda para se o agressor pode ser preso rapidamente, com relação ao flagrante, né, que tem. Tá bom? Sim, tem as medidas protetivas de urgência, elas estão previstas no código, né? Ele pode ser muito... quanto às medidas protetivas de urgência, o juiz pode rapidamente separar, né, esse casal. É muito importante isso para que não continue a violência. Quanto ao agressor ser preso, sim, existe também um artigo específico disso na Lei Maria da Penha, onde fala que ele pode sim ser preso, tem a prisão preventiva, né? Onde ele já vai ser... a prisão preventiva que vai garantir já aí... É uma medida de urgência já dentro da lei. Então, a lei está trazendo isso, né? Agora, uma coisa que é importante, é um tema vasto, você pode ver que muitas pessoas estão comentando, e uma coisa que a Paula, que ela é psicóloga, está comentando, é que a violência não superada é transgeracional. Sim, por quê? A senhora até comentou, mas tem o pai de família, o pai que está assistindo. Sim, eu vi uma pesquisa de que muitos casos de que homens que batem em mulheres, ele viu a mãe dele ser agredida. Então, assim, esse tema é um tema vasto, é um tema que vai para a psicologia, entendeu? Tem muita mulher que acaba apanhando com aquele pensamento, eu não quero que meu filho fique sem pai. Só que aquela criança tá vendo a mãe dele apanhar. E aquilo, aquela foto que ele vai ter, entendeu? É aquilo que ele teve como base. Então, assim, é triste, é uma coisa que vai além, né? Agora, eu acho que é um tema vasto, daria outras lives, e eu queria falar umas coisas que eu acho super importantes. Quantos minutos eu tenho para... Falta pouco. Falta, pelo que eu tô vendo aqui, falta acho que uns 5 minutos só. Eu acho super importante como dica falar novamente dessa ação do CNJ, que é o X vermelho na mão, você chega na farmácia, as pessoas vão entender que você está sendo vítima de violência. Quem puder, quem quiser se aprofundar, porque eu acho que é um assunto que interessa a todos, conheça o site Instituto Maria da Penha. É muito legal, ela vai trazer toda a história dela, vai trazer os tipos de violência que a gente já comentou aqui, e vai trazer um assunto importante que não vai dar para ser abordado aqui, que são os ciclos de violência, né? Porque no início é tudo bonitinho, o cara tá ali, né? Ele só tá nervoso, então eu vou acalmar. Depois ele vem, ele me bate, porque aí já não dá mais. E depois vem aquele lance que ele volta a ficar calmo, né? Não... Eu me arrependi, existem os ciclos, é super importante saber disso. Agora, eu acho que o mais importante é, assim, saber que a lei existe, a lei foi criada, ela está aí para ser utilizada, mas que a gente precisa também da consciência social, dos programas sociais e da mudança de comportamento. Eu preciso mudar. Eu não vou mais aceitar aquelas piadas, tipo, o lugar da mulher é na cozinha, ou o batom vermelho, ela tá usando batom vermelho porque ela não é uma pessoa de boa índole. Eu não vou aceitar mais isso, né? A mulher tem um papel hoje na sociedade, ela deve ser respeitada. E cada dia mais a gente tem que tirar esse jargão de machismo, né? Mostrar aos nossos filhos
o direito da mulher e do homem que são iguais, porque está nas nossas mãos mudar o pensamento dessa sociedade. É verdade, é verdade. E assim, doutora, eu acho muito interessante, até colocaram ali, teve uma pessoa que colocou, parabenizando, da gente trazer esse tema justamente hoje, por conta do Dia dos Namorados. Né? Então, assim, por causa do Dia dos Namorados, realmente é um tema polêmico, mas é um tema que realmente existe, tem que ser tratado, e aproveitando o ensejo mesmo da data de hoje, do dia 12, que os homens, né, eles tenham consciência, tá, que realmente, assim, essa iniquidade, como a doutora falou, eu vi o meu pai, essa iniquidade, ela cabe, porque acaba vendo, passando de geração em geração, porque meu pai era machista, porque fulano era machista, passando, isso tem que ser quebrado, isso tem que ser quebrado. E cabe a nós fazer isso. Isso pode ser, tem que ser quebrado, não é que pode, a palavra poder é uma faculdade, isso tem que ser quebrado, deve ser quebrado. E aproveitamos, assim, foi até uma coisa que no dia eu nem pensei, do dia de hoje com a nossa live. Mas eu acho que tudo é propósito, realmente deveria ser hoje, deveria ser dessa forma. E já aqui, já anunciando para quem já está aí nos assistindo, que sexta-feira que vem, nesse mesmo horário às 19, nós temos live aqui e trataremos novamente também de outros temas bem interessante, né, doutora? Acredito eu que para a semana que vem a gente deve falar alguma coisa com relação a bullying, voltar também falando alguma coisa que ficou faltando a gente tratar de violência doméstica. Bullying nas redes sociais, né? Tá sendo muito pedido esse tema, a gente pode falar dele. Porque na realidade a rede social hoje ela está sendo utilizada para trabalho, está sendo utilizada para muitas coisas e às vezes tem pessoas que estão tentando se renovar, está tentando buscar uma oportunidade e está sendo hostilizada, está sofrendo muita coisa, tentando fazer. Por quê? Porque vem um engraçadinho, quem é você para falar? Você é gordinha, você é magra demais, o seu cabelo é assim, você é aquilo, isso não pode, isso está errado. Doutora, eu agradeço demais o seu convite, agradeço também todas as pessoas, todos os amigos, todas as pessoas que entraram, que tiraram um tempinho aí para conversar com a gente, né? Porque é um assunto que a gente tem que abordar sempre, é um assunto que, sabe, tem que falar em família, tem que conversar mesmo. É verdade, é verdade. E como a doutora botou no início, eu ratifico, é um tema para ser abordado por todos, tá? Eu agradeço também o convite, né? O convite não, a aceitação da doutora estar aqui conosco, tá? Fazemos parte do mesmo movimento e para mostrar também que não tem esse negócio, eu sou carioca e a doutora é paulista.